Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou passar uma dica para você que talvez aí esteja passando perrengue com o teu Ryzen 5700X3D ou qualquer outro processador AMD Ryzen, tá com aquele processador esquentado, não tá conseguindo atingir o clock boost prometido. Essa dica vai deixar você aí extrair não só o desempenho máximo do teu processador, mas também ter um processador mais eficiente, mais frio e também conseguir ganhar mais um FPS. Então, gostar do conteúdo, não esquece, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like. Agora bora para a tela da BIOS mostrar as configurações do Precision Boost Overdrive para você poder estar extraindo a melhor performance. Muito bem, pessoal, já estamos aqui na tela da BIOS para a gente fazer as configurações. Então, antes de mais nada, vamos acessar aqui o menu OC, tá? Tô pegando como exemplo a placa-mãe MSI, mas de qualquer forma, Gigabyte, ASUS, o procedimento aí vai ser dentro do menu OC. A gente sabe que esse processador ele nativamente não faz overclock, ou seja, a gente não consegue subir as frequências dele. No entanto, a gente consegue fazer vários ajustes via PBO por conta da nossa placa-mãe de suporte overclock. Então, se você tem uma B550, B450, B350, X570, X470, você consegue ter acesso às configurações. Infelizmente, as placas da série A320 e A520, independente do modelo, você não tem as configurações do PBO. Mesmo que você tenha uma placa-mãe A320 aí, ou A520 boa, essas opções não vêm integradas ali ao menu overclock, certo? Então, pelo menos que eu tenha conhecimento, nenhuma dessas placas permite fazer qualquer tipo de ajuste de PBO, tá? Então, nós vamos acessar aqui a opção Advanced CPU. Primeiramente, eu ativei aqui no modo Expert, ele vem no modo normal, vai liberar as opções Advanced CPU, e aqui nós temos uma configuração que abriu essa King Strike. Eu ainda estou testando ela. Ele fala que ela libera uma performance extra, mas na prática eu não percebi nada que aumentasse algum tipo de configuração. Aqui, acessando as opções do AMD Overclocking, nós temos liberado a opção do Precision Boost Overdrive. Ele vai vir na opção alto, nós vamos aplicar o Advanced e aí nós vamos liberar algumas opções. As opções PBO Limit eu deixei automático, afinal eu só fiz esses ajustes aqui no meu antigo processador porque lá a gente conseguia fazer algum aumento de clock. Como aqui a gente não tem essa função, não faz sentido mexer com relação aos limites de energia fornecidos ao processador. Isso eu deixo aí de forma automática, certo? Precision Boost Overdrive escalar eu coloquei em manual, X10, para a gente ter aqui a escala de clock. Sempre que eu apliquei essa opção, isso ajudou a manter o clock boost lá sempre o mais próximo do seu limite. Quando eu deixo isso aqui em automático, normalmente o processador não força a tentar chegar no clock boost, e esse processador, como tem um clock um pouco mais baixo, é importante que ele trabalhe aí nesse clock máximo dele. Thermal throttling não há necessidade, a gente não vai aumentar a sobrecarga no processador, então deixa automático. Isso aqui vai ser uma função, se você fosse fazer um overclock extremo, se você precisasse limitar o aquecimento do processador, isso seria importante. E aqui que tá o pulo do gato, a Curve Optimizer, tá? Essa opção aqui é onde a gente vai tirar voltagem do processador, fazendo com que ele trabalhe mais frio, consumindo menos. Então aqui a gente sempre coloca all cores, né? Todos os núcleos, negativo, que é para a gente tirar a tensão ao invés de adicionar, e colocamos aqui uma escala. Em algumas placas você vai ter isso aqui em milivolts, outras vai estar uma escala. Aqui no caso ele está uma escala 30, ou seja, vai tentar tirar menos 30 milivolts. Em algumas placas você vai ter especificamente a tensão. Então isso aqui vai ser algo que você vai ter que testar, vai variar de processador para processador. Eu dei uma pesquisada no 5700X3D e eu vi testes ali com menos 20 e menos 30, então eu testei e para mim o menos 30 funcionou. Então isso aqui é um ponto que você vai precisar testar. Isso aqui vale para qualquer processador, tá? No 5700G eu consegui até menos 20, mas ele não ficou 100% estável. De vez em quando o PC dava uma reiniciada, eu tive que retrabalhar essa escala e acabei deixando ali entre 16 e 17, que aí foi o que ficou estável, tá? Então isso aqui é totalmente loteria, vai depender da qualidade do chip, vai depender aqui de como ele trabalha com
com as frequências e também as tensões. Então isso aqui não é um número exato, é só um padrão, uma ideia e uma noção para você poder ter uma referência a partir de num ponto de partida. Se você colocar menos 30, seu PC não reiniciar, começar a reiniciar, não querer ligar, você abrir um jogo, ele fechar, você vem aqui e vai diminuindo essa escala aos poucos até você encontrar um ponto estável. Tá? Então, para mim ficou aqui menos 30. Então, essa escala foi a que ficou funcionando aqui para mim. E é isso, tá? Então, a gente não tem outras opções aqui. Se nós tivéssemos o processador desbloqueado para overclock, a gente conseguiria alterar aqui na questão de clock. Ele teria uma opção aqui para a gente poder adicionar ali automaticamente mais alguns megahertz ou manualmente mais 200 megahertz. Como esse processador não é liberado, essa opção não está presente aqui para a gente configurar. Mas o que mais interessa aqui é a curva de otimização, que é onde vai fazer a maior diferença para a gente, e vocês vão ver na prática ali o clock boost do processador vai atingir com maior facilidade temperaturas bem menores e também um target ali de voltagem bem menor. Eu tive uma redução aqui nos testes em torno de 10 graus fazendo essa configuração. O boost não atingia o tempo inteiro porque ele realmente limita com a medida que vai subindo essa tensão, ele começa a reduzir o boost, porque a temperatura está sempre atrelado à temperatura. Então, tensões mais altas, temperaturas mais altas, ele faz com que de forma automática reduza. Então, basicamente é isso. Pode ver que agora o recorde dele está aqui em 1.12, tá? A referência dele lá era em torno de 1.28. Então, a gente tem uma redução bem legal aqui na BIOS. Estamos hoje já um dia bem mais ameno, que a temperatura ambiente por volta dos 26 graus mais ou menos. Então, em 40 graus, tá bem tranquilo, mas vocês vão ver esses em jogos aqui eu vou fazer com e sem o PBO, vocês vão ver a diferença do quanto vai impactar em consumo, em temperatura, principalmente no clock boost, que esse processador já é menor, então você não conseguir extrair o boost dele vai prejudicar a performance. Então dessa forma você vai ter um processador totalmente refinado, totalmente otimizado e vai conseguir extrair um máximo que o 5700X3D qualquer outro Ryzen consegue te entregar. Feito isso, né? Essas aqui são as configurações básicas, salvamos e tá tudo certo. Muito bem, pessoal, então agora estamos já no ambiente Windows, mostrando para vocês aqui o trechinho. Coloquei o CPU Z HW Monitor e gerenciador do Windows, tá? Mostro para vocês aqui as mãe, memórias ali também, qual essas frequências está trabalhando, também a configuração ali dos MP, né, gráficos, e tá com a nossa RTX 4060, e vou fazer um rápido benchmark ali com o PBO habilitado, tá? Então nós tivemos ali uma pontuação de em torno de 5.800 pontos, tá? No Clock Boost, tensões ali de 1.13 com um pico máximo de 1.15, o processador bateu ali os seus 4.050 MHz, com em torno de 4.000 MHz, que é praticamente o teto dele, e um single thread de 537 pontos, né? A temperatura máxima foram de 58 graus nesse teste. Então, esse daí foi os resultados aí com o PBO habilitado. Segundo teste na tela, agora com o PBO desabilitado, tensões ali batendo 1.28, temperatura máxima já deu um pico de 63 graus. Também repassando ali para vocês o setup, configurações, né? Placa de vídeo, XMP. Vamos fazer ali um benchmark com a configuração do PBO desabilitado. Então vocês reparem bem ali na questão de pontuação, né? A pontuação caiu para 5.700. O Clock Boost conseguiu ali atingir próximo ao que ele havia executado no primeiro teste. Single Thread ali também ficou na casa dos 507 pontos, então não alterou no Single Thread, mas percebam, né, que a parte tensões, consumo e temperatura deu uma extrapolada gigante, né? 91 watts de consumo, 68 graus e o VCore 28. Beleza, pessoal? Então, gameplay aí na tela para vocês, coloquei um lado a lado, tá? Então, no lado esquerdo PBO on, lado direito PBO off. Reparem alguns pontos muito importantes: temperatura e consumo, tá? Outra informação importante aqui é com relação à nossa RTX 4060. Estou utilizando o overclock,
que é ativado pelo driver da NVIDIA. Tem vídeo aqui no canal explicando para vocês. É um boost ali que deu de uns 150 MHz, mais um boost na memória, ela está alcançando 2910, 2925. Hoje, como está um dia mais frio, ela está mantendo uma temperatura excelente, 62 graus, e está com esse boost aí de performance na nossa placa, tá bom? Já o nosso 5700X 3D, nós temos um lado 56 graus e no outro 63, 64 graus. Então, existe aí uma diferença, mesmo em um dia hoje tá a temperatura de 26 graus de ambiente, no mesmo jogo, no mesmo mapa, apenas com as configurações do PBO, a gente reduziu a temperatura. Olha só o consumo. Enquanto um tá na faixa ali dos 58 a 60 watts, o outro lado é em torno de 76, 77, oscilando ali sempre acima dos 70, 75 watts. Então existe um consumo aí de uns 15 watts para cima a mais. A temperatura ali chega em alguns intervalos dá 10 graus de diferença ou mais. E o clock o mesmo, sendo que um lado está utilizando um pouco mais de CPU. Também ele exige um pouco mais o uso de CPU para que ele consiga entregar o que a versão sem com o PBO habilitado consegue com mais folga. Então nós temos ali as mínimas, foi praticamente a mesma coisa. Esse mapa não tem uma estabilidade tão boa nas mínimas, mas nas máximas nós tivemos ali 57 contra 42. Mesmo processador, mesmo mapa, mesma placa de vídeo, apenas habilitando as configurações de otimizações do PBO. Beleza, meus amigos, então essas foram as nossas configurações. Curtiram? Passo a passo realmente simples. Mostrei como exemplo para vocês aqui a placa-mãe da MSI, mas em outras placas vai ser mais ou menos semelhante. A configuração mais importante para o 5700X 3D foi a curva de otimização, onde a gente consegue fazer um pequeno undervolt, fazendo com que o processador esquente menos, consuma menos e sustente o clock boost. Como eu falei para vocês, processadores que são liberados para overclock, você consegue fazer aquele overboost, ganhar alguns megahertz a mais, e isso até mesmo ajudar a ganhar mais FPS. Mas nesse caso que o nosso processador ele é bloqueado para overclock, esse ponto não é interessante. Mas tendo em vista que eu testei ele estoque e ainda assim não conseguia sustentar o clock boost, o Precision Boost Overdrive resolveu completamente essa situação, deixando o processador mais frio, mais estável e mantendo ali o clock boost sempre no máximo, fazendo com que o nosso processador entregue todo o seu potencial sem consumir tanta energia e também sem esquentar tanto. Então, para mim, foi extremamente válido. Se você está com se você está com Ryzen 7 5700X 3D, 5800X 3D ou qualquer outro processador que esteja com algum probleminha de aquecimento, vale a pena você testar, fazer alguma configuração de Precision Boost Overdrive. Isso vai te ajudar a economizar, usar não só dinheiro, mas também energia e ganhar mais FPS. Mas fica uma dica para você, tá, pessoal? O Precision Boost Overdrive vai ser diferente em cada processador. No meu caso aqui ele tolerou menos 30, mas pode ser que seu processador fique estável em menos 20 ou menos 10. O meu Ryzen 7 5700G que eu tinha anteriormente, eu não consegui deixar estável acima de menos 20. Quando eu chegava em menos 20, várias vezes o PC simplesmente reiniciava no meio de uma partida. Então eu optei por deixar uma configuração um pouco mais conservadora, e isso você vai ter que ir testando aos poucos para poder encontrar qual o parâmetro que o teu processador se ajusta melhor. Então, gostou do vídeo? Não esquece, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like, ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Nos vemos até a próxima. Abraço a todos e até mais. Valeu!